Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Nunca imaginei que um simples churrasco de família pudesse me revelar algo tão perturbador sobre o passado. Mas às vezes, a vida nos coloca em situações que mudam nossa forma de ver as pessoas ao nosso redor. Esta é uma daquelas histórias que me deixa acordada à noite pensando em detalhes que preferia não conhecer. Sou casada com um homem maravilhoso e temos um bebê que nasceu no ano passado. Também tenho uma filha de um relacionamento anterior com alguém que não era uma boa pessoa. Desde que conheceu minha menina, quando ela tinha 4 anos, meu marido atual a trata como filha verdadeira. Me sinto muito sortuda por ter encontrado alguém assim. Nossa relação sempre foi baseada na honestidade completa. Ele não é de ficar repetindo conversas dos outros ou espalhando fofocas. Então, quando algo aconteceu naquela festa, eu sabia que não estava me escondendo nada de propósito. Simplesmente não pensou em me avisar sobre uma situação delicada da família. Não guardo mágoa, mas às vezes me incomoda essa falta de comunicação prévia. A família dele adora fazer reuniões constantemente. Aniversários, jogos de futebol, feriados, qualquer motivo serve para juntar todo mundo. Sempre nos convidavam e às vezes íamos. Nas ocasiões que comparecemos, tudo correu bem e consegui me dar bem com quase todos os parentes. Eu ficava nervosa de levar minha filha, com medo de ser julgada ou tratada diferente. Para minha alegria, todos a receberam de braços abertos, igual meu marido fez desde o primeiro dia. Ela tinha várias crianças para brincar, os sogros se apaixonaram por ela, foi perfeito. Quando veio outro convite para churrasco, decidimos ir e levar minha pequena junto. A festa seria na casa dos pais dele e quando chegamos já tinha bastante gente. Fomos direto para o quintal e minha filha correu para brincar com as outras crianças. Todo mundo conversando quando apareceu uma mulher que eu não conhecia. Já tínhamos ido a algumas festas da família, mas perdemos outras, e essa pessoa era nova para mim. Meu marido me apresentou explicando que era a tia Graça. Ela se sentou perto da cunhada e continuamos conversando. Graça me fez algumas perguntas básicas e ficou por isso. Depois de um tempo, minha filha veio até mim pedindo alguma coisa e Graça me olhou surpresa. Essa menininha é sua filha? Respondi que sim, com orgulho, e pedi para ela se apresentar como sempre faz. Minha filha disse o nome, a idade e qual é seu animal favorito. Graça deu um sorriso que parecia meio forçado enquanto respondia. E depois desse papo rápido, minha menina voltou correndo para as brincadeiras. Graça quis saber há quanto tempo estávamos juntos e vi que estava fazendo contas na cabeça. Antes que eu respondesse, ele se adiantou e explicou que minha filha era de um relacionamento anterior. Ela ficou me encarando por um tempo, como se desconfiasse que eu estava mentindo. Mas não havia mentira nenhuma. Se precisasse explicar mais, faria sem entrar em detalhes pessoais. A mãe do meu marido percebeu o clima estranho e mudou de assunto, fazendo Graça falar de outras coisas. Quando a comida ficou pronta, montei o prato da minha filha e ajudei as outras crianças. Depois que todos se serviram, peguei minha porção e me juntei ao pessoal para comer. Cada um estava na sua conversa. Quando todo mundo terminou, as crianças pegaram espadas de plástico e pistolas de água para brincar. Minha filha veio na minha direção como se fosse me molhar, então fiz aquela cara que todo pai conhece, um olhar de brincadeira que diz, nem pense nisso. Mas ela tinha o mesmo sorriso malicioso e eu já sabia o que ia acontecer. Então me preparei para o banho gelado. Me levantei para entrar na brincadeira e soltei aquela frase que muitos pais usam. Eu te trouxe para este mundo, pequenina. Posso muito bem te mandar embora. Ela gritou de alegria e saiu correndo. Algumas pessoas riram e meu marido ainda incentivou ela a correr mais rápido.
Quando consegui pegar, ela se fingiu de morta, ficando durinha com a língua para fora. Foi aí que ele veio pegar ela no colo e minha filha deu um pulo nele. Sempre brincavam assim, e é exatamente esse carinho que faz a gente amar tanto ele. Depois de toda essa diversão, meu marido me ajudou a levantar e voltamos para a área coberta, enquanto minha filha continuava brincando. Quando chegamos perto, notei que Graça estava com uma expressão muito séria, enquanto minha sogra parecia preocupada. Os olhos dela estavam arregalados e ficava olhando, ora para meu marido, ora para Graça. Não entendia o que estava acontecendo e não ia me meter onde não era chamada. Então peguei minha bebida e fiquei observando as crianças. Minha sogra começou a falar alguma coisa quando Graça disse alto: "Isso não tem graça nenhuma." Fiquei olhando sem entender nada. "Desculpa." Minha sogra tocou o ombro dela tentando acalmar. Ela estava só brincando, Graça. Mas Graça parecia ter perdido o controle. Se mexeu toda na cadeira, visivelmente irritada, até que meu sogro interferiu de perto da churrasqueira. "Era só uma brincadeira com a filha dela, Graça, relaxa." Estava claramente aborrecido. "Eu não achei nada engraçado," Graça rebateu enquanto entrava na casa. Imediatamente comecei a me desculpar sem parar. Não fazia ideia do que tinha feito de errado, mas obviamente tinha feito alguma coisa. Minha sogra disse que estava tudo bem e foi atrás de Graça. Meu marido me tranquilizou dizendo que não era nada, assim como meu sogro. Ninguém me explicava o que tinha deixado Graça alterada. Apenas tentavam me convencer de que não era culpa minha. Por mais que todos dissessem o contrário, eu sentia que tinha estragado a festa. Graça foi embora logo depois e o restante conseguiu resgatar o clima descontraído. Mas eu não parava de pensar no que aconteceu. Ficava remoendo, tentando descobrir o que disse ou fiz de errado. Quando chegamos em casa e minha filha dormiu, finalmente perguntei que diabos tinha acontecido. Ele disse que Graça ficava sensível quando o assunto envolvia crianças. Mas isso me confundiu ainda mais. Tive que insistir para ele me dar mais detalhes. Me sinto mal por ter pressionado, mas ia continuar pensando nisso até descobrir o que fiz de errado e como evitar no futuro. O que ele me contou estava longe do que eu imaginava. Segundo ele, quando ainda era pequeno, Graça também tinha uma filha, mas não era uma mãe muito boa. Essas são as palavras dele. No começo não queria a criança, mas ficou com ela mesmo assim. Com o tempo parecia ter melhorado e demonstrava carinho pela menina. Então, de repente, começaram várias conversas tensas entre os pais dele que ele não conseguia entender direito. A próxima coisa que soube foi que Graça estava morando com eles por alguns dias. Depois, sumiu e ficou um tempo sem aparecer. A verdade é que a filha de Graça tinha morrido, mas ela só avisou as autoridades no dia seguinte. Isso levantou muitas suspeitas, como qualquer pessoa normal desconfiaria. Rolou um processo judicial grande e, no final, foi considerado acidente. Como meu marido era muito novo na época, só soube dos detalhes quando cresceu. Mesmo assim, nunca quis se aprofundar no assunto. Pelo que parece, meu comentário sobre mandar embora do mundo mexeu com Graça. Mesmo sendo só uma expressão de brincadeira, realmente a atingiu e me senti péssima quando soube. Não fazia ideia da situação e ninguém achou necessário me avisar antes. O que também entendo. Como alguém ia chegar para mim e falar: "Olha, essa é a tia Graça, ela perdeu uma filha, então cuidado com o que diz." Realmente não tem como tocar nesse assunto naturalmente. O caso todo dividiu a família por causa das circunstâncias estranhas. Alguns parentes acreditam que ela fez de propósito e deveria ter sido condenada. Recebi apenas um resumo básico da história através dele e deixei quieto naquele momento. Mas alguns meses depois, quando descobri que estava grávida e Graça começou a agir de forma estranha comigo, nas poucas vezes que nos encontramos, resolvi pesquisar por conta própria. Encontrei reportagens sobre o caso na internet e algumas referências na biblioteca da cidade.
Posso dizer que realmente dá para entender por que tanta gente suspeita que houve algo mais por trás da história oficial. Prefiro não entrar em todos os detalhes, porque não quero expor ainda mais minha família. Por isso usei o nome Graça, que não é o verdadeiro. Desde que descobri tudo isso, me sinto desconfortável perto dela. Graça fez alguns comentários estranhos durante essas reuniões familiares posteriores e olha para meu bebê de um jeito que faz qualquer mãe querer proteger o filho. Sei que não posso fazer muita coisa neste ponto, mas não consigo evitar de ficar pensando. Felizmente, só a vemos umas 2 vezes por ano na casa dos sogros, então conseguimos manter distância na maior parte do tempo. Agora que tenho 2 filhos pequenos e sei que eles são tudo na vida, fico imaginando como deve ser passar por uma perda dessas. Parte de mim torce para que ela seja realmente inocente, mas outra parte não consegue esquecer aquele olhar que ela tem quando está perto das crianças. Talvez seja só paranoia minha, ou talvez seja o instinto de mãe me avisando que algo não está certo. De qualquer forma, prefiro manter meus filhos longe e continuar observando. Descobri aos 20 anos que minha vida inteira foi construída sobre mentiras. Existem verdades que destroem completamente a imagem que temos de alguém, e a minha mudou para sempre a forma como vejo minha família. O homem que considerei meu maior herói durante toda a infância se revelou o maior monstro que já conheci. Por 15 anos da minha vida, acreditei que meu pai era um soldado corajoso, servindo nosso país. Na minha cabeça de criança, ele estava em algum lugar distante, lutando contra inimigos para nos proteger. Eu tinha um orgulho imenso dele, mesmo conseguindo lembrar muito pouco de como era fisicamente. Preciso voltar ao começo para explicar melhor essa história. Quando eu era bem pequeno, meu pai morava conosco normalmente. Tenho algumas fotos antigas dele comigo e com minha mãe guardadas em casa. Éramos uma família normal. Eu era o primeiro e único filho que eles tiveram juntos. Mas minhas lembranças dele são bem vagas, porque eu tinha apenas 5 anos quando ele sumiu completamente da nossa vida. Obviamente, sendo tão novo, eu não conseguia entender por que ele não estava mais em casa. Só sabia que um dia ele estava lá e depois não estava mais. Tenho uma única lembrança que pode ou não ser real. Era de noite. Eu estava chorando muito e ele me abraçou forte, falando algo como: "Me perdoa, meu filho. Um dia eu volto. Você vai ficar bem, tá bom?" Mas nem sei se isso realmente aconteceu ou se minha mente inventou para tentar dar sentido ao sumiço dele. Minha mãe sempre me explicou que meu pai estava no exército. Dizia que os chefes dele o mandaram para longe e que estava lutando contra pessoas ruins para proteger nosso país. Quando comecei a crescer e a entender melhor o mundo, fazia total sentido ele não estar em casa porque era militar. Ele desapareceu em 2001 e, obviamente, eu não sabia nada sobre os ataques de 11 de setembro na época. Mas conforme fui crescendo e aprendendo sobre aqueles eventos, parecia óbvio que ele estava em alguma guerra no exterior. Durante toda a minha infância, sempre perguntava para minha mãe por que ele não podia voltar para casa pelo menos no Natal. Ela sempre respondia que logo ele voltaria, que não podia abandonar o trabalho dele lá. Quando perguntava por que ele nunca ligava ou mandava cartas, ela falava que as ligações ficavam muito caras de onde ele estava. Depois, ela começou a inventar que ele mandava cartas sim para mim. Me enganava dizendo que ele havia mandado cartas no meu aniversário ou que um dos presentes de Natal era dele. Eu acreditava em cada palavra. Acreditava que o exército não deixava ele vir para casa e que ele realmente mandava presentes e cartas para mim. Minha mãe conseguiu manter essa história até eu completar uns 12 anos. Foi quando as coisas começaram a não fazer mais sentido. Era 2008 e eu já tinha idade suficiente para assistir telejornal e entender o que estava acontecendo no mundo. Chegou uma hora em que não fazia mais sentido ele não ter voltado ainda.
Minha mente de pré-adolescente chegou no limite e resolvi confrontar minha mãe para descobrir a verdade de uma vez por todas. Cheguei nela e falei: Mãe, me fala a verdade sobre o papai. Ele não está no exterior, já tinha voltado até agora. Onde ele está? Naquele momento ela podia ter me contado a verdade real, mas não fez isso. Em vez disso, começou a chorar e inventou uma segunda mentira. Ela me disse que enquanto meu pai estava no exterior, ele havia morrido em combate. Me olhou nos olhos e falou que ele tinha morrido em 2003, que mataram ele no Iraque ou Afeganistão, e que ela queria me contar, mas nunca conseguiu encontrar forças para isso. Mais uma vez, ela repetiu que meu pai era um herói, que morreu defendendo o país, que morreu com honra. É quase irônico dizer isso agora, mas eu queria muito que essa versão fosse a realidade. Infelizmente, estava muito longe do que realmente aconteceu. Os fatos verdadeiros eu só descobri quando fiz 20 anos, há cerca de 9 anos atrás. Foi exatamente no dia do meu aniversário. Tinha chegado até os 20 anos sem meu pai na minha vida, mas achando que pelo menos ele havia morrido como herói. Minha mãe fez o que pôde para me criar sozinha, mas tive que aprender muita coisa sem a figura paterna. Sempre via outros garotos aprendendo coisas com os pais e ficava com inveja, desejando ter isso também. Mas não podia, né? Porque meu pai, segundo minha mãe, tinha dado a vida pelo país numa guerra. Era tudo muito complicado emocionalmente. Queria que ele estivesse comigo, mas ao mesmo tempo sentia orgulho do sacrifício que fez. Vivi 8 anos inteiros acreditando nessa segunda mentira, até que no meu aniversário de 20 anos, tudo mudou. Estava jantando com minha mãe e minha avó quando surgiu um assunto sobre ele. Minha avó, que estava meio distraída, fez um comentário que me deixou confuso. Bom, é triste mesmo o que aconteceu, mas pelo menos agora ele nunca mais vai poder fazer mal a vocês duas. Quando ela falou isso, olhei para ela sem entender nada e vi minha mãe ficando com aquela expressão de pânico que ela teve quando me disse que ele havia morrido. Foi naquele momento que percebi que tinha algo muito errado acontecendo. Estavam escondendo alguma coisa importante de mim, ou alguém estava mentindo descaradamente. Perguntei para minha avó o que ela quis dizer com aquilo. Sem nem pensar 2 vezes, ela ficou com cara de quem tinha falado demais e olhou para minha mãe. Minha mãe começou a chorar na mesma hora e minha avó pediu desculpa, dizendo que achava que eu já sabia de tudo, que minha mãe já tinha me contado a história verdadeira. Minha mãe disse que conversaríamos depois do jantar, mas eu já não conseguia mais comer. Sentia um frio na barriga crescendo, sabendo que elas tinham escondido algo muito sério de mim por todos esses anos. Quando chegamos em casa naquela noite, minha avó e minha mãe me chamaram para uma conversa e finalmente me contaram os fatos reais. Uma realidade que eu não queria nem ouvir e que mudou tudo para sempre. Quando eu tinha 4 ou 5 anos e meu pai saiu da minha vida, não foi porque o governo o mandou lutar contra terroristas do outro lado do mundo. Foi porque ele era um monstro violento de verdade. Naquela noite que ele foi embora para sempre, foi porque tentou assassinar minha mãe e provavelmente teria me matado também se ninguém interviesse. Por algum motivo que nunca vou entender, meu pai perdeu completamente o controle naquela noite. Numa explosão de raiva e bebedeira, ele esfaqueou minha mãe 3 vezes e a deixou quase morta no chão. Me contaram que ele atacou ela porque ela tentou me proteger quando ele estava me espancando. Eu, uma criança de 5 anos. Ele me bateu várias vezes naquela noite até eu desmaiar e depois tentou matar minha mãe. Minha avó estava na nossa casa naquela noite e ligou para a polícia quando viu ele me atacando. Graças a ela, aquele homem foi preso, a vida da minha mãe foi salva e a minha provavelmente também. Ele foi condenado e passou todos esses anos na cadeia. Durante toda a minha infância, eu achei que ele era uma pessoa fantástica, um verdadeiro herói nacional. Falava para todo mundo que tinha o orgulho dele, que sentia falta e que o amava muito.
Mas o tempo todo ele era, na realidade, um criminoso violento que quase matou minha mãe e que teria me matado se a polícia não tivesse chegado a tempo. O comentário da minha avó foi porque ele havia morrido na prisão alguns dias antes do meu aniversário. Teve um ataque cardíaco e os médicos não conseguiram reanimar. Minha mãe havia recebido a notificação oficial da morte dele, mas ainda não tinha me contado porque não sabia como abordar o assunto depois de tantos anos de mentiras. Esse foi, sem dúvida, o dia mais difícil e confuso da minha vida inteira. Descobrir que o homem que eu queria que tivesse estado presente em cada momento da minha vida quase acabou comigo quando eu era indefeso. Já faz alguns anos desde então, e eu gostaria de poder dizer que superei completamente, mas ainda me assombra de vez em quando. Não culpo minha mãe por ter me escondido isso durante tanto tempo. Entendo que ela queria me proteger, mas ainda dói muito saber que ela mentiu para mim por quase 15 anos, mesmo que fosse com boas intenções. Estou contando essa história agora na esperança de conseguir deixar um pouco dessa dor para trás, de colocar esses sentimentos para fora e talvez encontrar alguma paz. Também para que outras pessoas que passaram por situações parecidas saibam que não estão sozinhas. Para quem me conheceu enquanto eu estava crescendo, peço desculpas por ter falado mentiras sobre meu pai. Eu mesmo acreditava em cada palavra e achava que estava falando de um homem admirável, que era um herói de guerra, quando na realidade ele era exatamente o oposto disso. Aprendi que às vezes as pessoas que amamos mentem para nos proteger, mas que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando isso acontece, pode destruir tudo em que acreditávamos, mas também pode nos libertar de ilusões que nos impediam de seguir em frente de verdade. Existe um ditado que diz que algumas verdades são melhores guardadas em segredo. Descobri recentemente que minha família vive por essa filosofia há mais de 50 anos. E o que encontrei durante uma pesquisa inocente de genealogia mudou completamente minha visão sobre as pessoas que mais amo. Esta é uma história sobre segredos, crime organizado e como um presente de Natal quase revelou algo que poderia colocar vidas em perigo. Tudo começou no ano passado, quando tive a ideia de fazer um presente especial para minha família. Queria pesquisar nossa história e montar uma árvore genealógica bonita para mostrar no Natal. Sempre fui curioso sobre nossos antepassados e parentes que nunca conheci pessoalmente. Já estava disposto a pagar por um desses sites de genealogia famosos e fazer teste de DNA. Esperava descobrir nomes interessantes e algumas histórias legais sobre nossa linhagem. Comecei as perguntas em agosto. Recebi informações muito boas dos meus pais, tios e tias. Todos colaboraram bastante no início e pareciam animados com o projeto. Mas quando chegou a vez dos meus avós maternos, as coisas começaram a ficar estranhas de uma forma que eu não conseguia entender. Minha primeira pergunta foi bem simples. Onde vocês cresceram? Qual cidade? Essas coisas básicas sobre a infância. Minha avó me olhou meio desconfiada no começo, mas quando expliquei que só queria saber sobre as casas antigas e a época deles, ela se abriu completamente. Me contou tudo em detalhes sobre onde morou, a escola que frequentou, até o nome dos amigos de infância. Sempre amei essas conversas com ela porque fica toda animada lembrando do passado. Mas quando comecei a perguntar sobre a época em que começaram a ter filhos, percebi uma mudança radical no comportamento dela. As respostas ficaram vagas e, por cima, só me deu as datas de nascimento da minha mãe e dos meus tios, mais nada. Nem mencionou em que hospital nasceram ou detalhes que normalmente pais adoram contar. Achei que talvez estivesse cansada de tanto falar, então não insisti naquele momento. Com as informações que tinha conseguido, comecei a organizar tudo no site de genealogia.
Mas na hora de incluir minha tia Laura, o sistema começou a dar problema sério. Não conseguia localizar ela de jeito nenhum nos registros. O pior é que Laura nunca teve filhos, diferente dos outros irmãos. Então, não tinha como rastrear através dos descendentes dela. O site tinha uma opção para adicionar pessoas manualmente, mas precisava de informações completas, como local de nascimento, nome dos pais, essas coisas que eu não tinha. Então voltei a perguntar para minha família. Minha mãe me ajudou com algumas informações, mas disse que minha avó materna saberia muito mais sobre Laura. Quando voltei para conversar especificamente sobre ela, foi como se uma porta tivesse se fechado na minha cara. Minha avó quis saber por que eu precisava dessas informações específicas, e quanto mais eu explicava sobre o projeto, mais irritada ela ficava. Eu realmente queria que esse presente fosse especial para toda a família, mas a conversa estava virando uma discussão desagradável. Tentei explicar que estava só montando nossa árvore genealógica e queria ter o máximo de informações possível para ficar completa. Mas isso só piorou a situação. Ela disse que era perda de tempo, que esses testes de DNA não são confiáveis e podem dar resultados errados. Depois falou que a própria família podia me dar tudo o que eu precisava saber. Foi aí que lembrei ela que tinha acabado de tentar conseguir essas informações e ela tinha se recusado a colaborar. Depois dessa observação, ela realmente não quis mais conversa e disse que falaríamos sobre o assunto mais tarde. Só me restou aceitar e esperar, mas aquilo estava me incomodando muito. Não conseguia tirar a situação da cabeça. Minha avó, que normalmente fala sem parar sobre qualquer assunto da família, se recusando a falar sobre o nascimento da própria filha, algo que deveria ser uma lembrança feliz e especial, isso não fazia o menor sentido e estava mexendo comigo. Depois de alguns dias pensando, resolvi levar minha pesquisa para o arquivo de genealogia estadual. Com certeza teria informações oficiais lá, já que minha família sempre viveu neste estado, pelo menos desde os meus bisavós maternos. Mas, para minha surpresa, também não encontrei absolutamente nada sobre Laura. Consegui localizar minha mãe e todos os outros 7 irmãos dela sem problemas, mas Laura simplesmente não existia em nenhum registro oficial. Como isso era possível? Ela nasceu em 1969, então não foi há tanto tempo assim. Meu tio Roberto foi o segundo filho e, mesmo tendo dado algum trabalho, consegui encontrar todas as informações dele. Por que Laura não aparecia em lugar nenhum? Tinha algo muito errado acontecendo. Comecei a pesquisar motivos pelos quais alguém poderia não aparecer nos registros oficiais de nascimento. Encontrei várias possibilidades. Falta de certidão de nascimento, o que acontecia com famílias muito pobres ou sem endereço fixo, perda de documentos em incêndios ou enchentes, adoções normais, adoções ilegais e outras formas questionáveis de conseguir crianças. Mas nenhuma dessas explicações fazia sentido para nossa situação. Laura era fisicamente muito parecida com o resto da família. Cabelo preto, olhos castanhos, formato do rosto similar. Na verdade, era muito parecida com minha mãe, só que bem mais alta. Será que realmente tinham trazido ela de fora da família? E se fosse isso, por que ninguém podia falar sobre o assunto depois de tanto tempo? A situação estava ficando muito maior e mais complicada do que um simples projeto de árvore genealógica. Eu estava determinado a descobrir o que tinha acontecido, mesmo que isso significasse contrariar minha avó. Uma semana depois, passei numa padaria e comprei os docinhos preferidos dela. Fui visitá-la com a desculpa de matar saudades, mas na verdade queria tentar uma nova abordagem. Enquanto estávamos na sala comendo e conversando sobre assuntos gerais, ela finalmente suspirou fundo e disse: "Eu sei exatamente o que você está tentando descobrir, meu neto. Minha avó é uma mulher muito esperta e percebeu minha estratégia. Falou que tinha uma razão muito séria para não falar sobre o nascimento de Laura,
e que estava surpresa porque eu era a primeira pessoa em décadas que realmente insistia no assunto. A maioria da família simplesmente aceitava que Laura era irmã da minha mãe e nunca questionava detalhes. Ela me levou até o porão e me mostrou umas caixas velhas e deformadas que claramente tinham sofrido com uma enchente antiga. De dentro de uma delas, tirou alguns papéis muito estragados e 2 fotos amareladas. Uma mostrava um bebê sozinho e a outra mostrava o mesmo bebê com meus avós, mas eles pareciam muito nervosos na foto. No verso da primeira foto estava escrita uma data que correspondia ao nascimento de Laura. A segunda foto tinha uma data de aproximadamente 10 dias depois, mas a foto do bebê tinha escrito Elizabeth Santos embaixo, não Laura. Minha avó confirmou que o bebê era realmente Laura, e a outra foto foi tirada quando eles a receberam e levaram para casa pela primeira vez. Laura tinha nascido com o nome Elizabeth, e não era filha biológica deles, de forma alguma. Pensei que talvez fosse uma adoção normal. Não via problema nenhum nisso, e não entendia tanto segredo. Mas claro que a situação não foi nada simples ou legal. Minha avó então me contou uma história que parecia saída de um filme. Naquela época, ela e meu avô estavam tentando ter filhos há mais de 5 anos sem conseguir. Os dois estavam emocionalmente destruídos e quase tinham perdido a esperança de ser pais. Acontece que meu avô trabalhava como contador para um homem que, apesar de ter negócios legais, era membro conhecido de uma organização criminosa local muito perigosa. Meu avô sempre foi funcionário honesto e fiel, porque tinha medo de que, se saísse ou desagradasse, alguma coisa ruim pudesse acontecer com a família. Ele cuidava apenas dos números e não se metia nos outros assuntos do patrão. Mas em algum momento, no final dos anos 60, o filho adolescente desse chefe engravidou uma garota jovem da região. E isso criou um problema enorme para a reputação da organização. Sem que minha avó explicasse todos os detalhes sórdidos, consegui entender que a família da menina foi ameaçada e pressionada para entregar o bebê assim que nascesse. A solução que encontraram foi dar a criança para meus avós, já que eles queriam tanto ter um filho e eram pessoas confiáveis dentro da organização. Basicamente, forçaram meus avós a aceitar o bebê. Meu avô teve que pagar uma quantia considerável para garantir que todo mundo ficasse calado para sempre sobre o assunto. Quando trouxeram Laura para casa, eles tinham sentimentos muito confusos sobre toda a situação. Por um lado, estavam felizes por finalmente ter um bebê, mas por outro sabiam que aquilo não tinha sido certo. Minha avó se apaixonou por Laura no primeiro momento que a viu e soube que era filha dela de coração, mas vivia com medo constante de que algo pudesse acontecer. Depois de alguns meses de tensão, o chefe da organização deu permissão para meu avô sair da cidade e começar uma nova vida longe dali. Foi exatamente o que fizeram. Se mudaram para cá, mudaram o nome da bebê para Laura e prometeram nunca contar para ninguém de onde ela tinha vindo. Contaram para todos os novos vizinhos e conhecidos que tinham escondido a gravidez por medo de perder o bebê, e ninguém questionou essa explicação na época. Minha avó acredita firmemente que ter recebido Laura foi uma bênção que permitiu ela engravidar naturalmente e ter mais 7 filhos depois. Ela tem certeza absoluta de que foi a vontade de Deus, mesmo considerando as circunstâncias terríveis. E eu não posso discordar. Minha tia Laura é uma pessoa incrível e sempre foi uma filha e irmã maravilhosa. Ela me disse que meu avô ficaria furioso se soubesse que me contou essa história. Ele morreu há 2 anos levando esse segredo, convencido de que era melhor assim. Prometi que não contaria para mais ninguém, e ela brincou dizendo que, se eu abrisse a boca, ela me assombraria pelo resto da vida. Pelo menos acho que estava brincando. Então aqui estou eu, carregando o conhecimento de que minha tia não é parente consanguíneo, e que revelar isso pode causar problemas sérios se ainda houver pessoas vivas daquela época perigosa do meu avô.
Também sei que existe uma mulher em algum lugar que pode ter passado mais de 50 anos se perguntando o que aconteceu com a filha que foi forçada a entregar. Não falei absolutamente nada para ninguém sobre essa descoberta, nem mesmo para minha própria mãe. Mas não consigo parar de pensar na mãe biológica de Laura. Será que ela ainda está viva? Será que passou todos esses anos sofrendo e se perguntando se a filha está bem? Será que tem outros filhos que são meio-irmãos da Laura e nunca saberão disso? Nunca terminei aquele projeto da árvore genealógica para o Natal. Ainda pretendo fazer algum dia, mas agora estou tentando decidir como lidar com essa informação explosiva. Parte de mim quer investigar mais e talvez encontrar a família biológica da Laura. Outra parte tem medo das consequências que isso pode trazer. Aprendi que alguns segredos existem por motivos mais complexos do que imaginamos. Minha avó não estava sendo difícil ou misteriosa por maldade. Estava protegendo pessoas que ama de um passado que ainda pode ser perigoso. Mas também aprendi que a verdade tem uma forma estranha de querer vir à tona, mesmo depois de décadas escondida em caixas empoeiradas no porão. Há verdades que destroem nossa visão de mundo em questão de segundos. Descobri isso da forma mais brutal possível, quando encontrei evidências que provavam que meu primo de 8 anos não havia morrido em um acidente, mas sim foi assassinado pelos próprios pais após anos de tortura. Esta descoberta não apenas devastou minha família, mas me ensinou que o mal pode se esconder atrás das fachadas mais perfeitas. Durante toda a minha juventude, nossa família parecia saída de um comercial de televisão. Cresci cercada de amor, risadas e momentos que pareciam mágicos. Cada celebração, cada reunião familiar, cada momento especial era como viver dentro de um conto de fadas. Meus pais, Ricardo e Marina, eram pessoas admiráveis, trabalhadores dedicados, gentis com todos e completamente entregues a nós, seus filhos. Jamais me senti desamparada ou sem amor. Nossa família extensa seguia o mesmo padrão de harmonia e carinho. Os pais do meu pai possuíam uma bela propriedade rural nos arredores da cidade, que se tornou nosso ponto de encontro anual. Era um lugar de sonhos, rodeado por árvores enormes e com um lago cristalino onde nadávamos nos verões quentes. Todo ano, sem exceção, toda a família se reunia lá para passar semanas inesquecíveis. Lembro-me com carinho das brincadeiras entre primos, correndo pelos campos e nos escondendo entre as árvores, ou das noites em volta da fogueira, ouvindo as histórias que nossos avós e tios contavam com tanto entusiasmo. Meus tios, Fernando e Beatriz, junto com os 3 filhos Gabriel, Sofia e o pequeno Miguel, eram fundamentais nesses encontros. Fernando, irmão mais velho do meu pai, tinha personalidade forte, mas carinhosa. Sempre nos recebia com sorrisos e trazia pequenas surpresas para nós, crianças. Beatriz era uma mulher sofisticada, sempre impecável e com presença marcante. Os filhos eram claramente sua vida, ou pelo menos era essa a impressão que passava. Miguel, o caçula de todos os primos, era sempre o centro das atenções. Era uma criança cativante, com cabelos dourados e um sorriso travesso que iluminava qualquer ambiente. Todos nós o adorávamos e acabávamos fazendo suas vontades. Porém, conforme cresci, comecei a perceber que ele era diferente dos outros não pelo comportamento, mas pela saúde. Miguel sempre parecia estar passando mal. Frequentemente, nossos tios explicavam que ele não podia participar das atividades porque estava indisposto. Muitas vezes ficava o dia todo no quarto e, quando aparecia, estava visivelmente abatido. Lembro-me claramente de quando tinha cerca de 10 anos e questionei minha mãe sobre por que ele vivia doente. Ela me explicou com tristeza que ele tinha problemas de imunidade baixa desde bebê. Naquela idade, aceitei sem questionar,
confiando que os adultos sabiam o que era melhor. Com o tempo, outros detalhes começaram a me chamar a atenção. Coisas que pareciam sem importância na época, mas que depois se revelariam peças de um quebra-cabeça terrível. Como o jeito que Beatriz olhava para o menino quando achava que ninguém via, com uma expressão que misturava irritação e algo indefinível. Ou como Fernando às vezes demonstrava impaciência com ele por motivos que não faziam sentido. Eram observações sutis que eu logo esquecia porque, afinal, eram meus tios queridos. Tudo mudou drasticamente no verão em que Miguel morreu. Eu estava com 15 anos quando a notícia devastadora atingiu nossa família. Meus tios comunicaram que ele havia falecido em um acidente de carro terrível. Lembro perfeitamente do momento em que minha mãe recebeu a ligação e desabou em prantos. E como meu pai, sempre nossa rocha, se deixou cair no sofá sem conseguir processar tamanha perda. O velório foi uma experiência de partir o coração. Ver o estado dos meus tios, principalmente Beatriz, completamente destruídos pela dor, me marcou profundamente. Ela, sempre tão controlada, agora era apenas uma sombra, tremendo e chorando ao lado do caixão. Fernando parecia um homem perdido, como se toda a vitalidade tivesse sido drenada dele. Nos anos seguintes, falar sobre o menino se tornou muito difícil para toda a nossa família. Só mencionar o nome dele já trazia dor insuportável. Nossas reuniões perderam a alegria, ficaram mais silenciosas, e mesmo tentando seguir em frente, sempre havia um lugar vazio que ninguém conseguia preencher. 5 anos se passaram até que algo voltasse a despertar minha desconfiança. Estávamos organizando a casa dos meus avós após a morte da minha avó. Enquanto mexia em caixas de recordações no sótão, me deparei com uma caixa antiga de madeira com fechadura enferrujada, escondida atrás de malas empoeiradas. Forcei a fechadura até que cedeu, e quando abri, encontrei fotografias que mudaram tudo. Eram imagens de Miguel, mas não como eu o lembrava. Nas fotos, ele aparecia em condições horríveis, com marcas roxas e feridas pelo corpo. A expressão era de terror absoluto, como se estivesse preso em um pesadelo. Cada imagem era mais chocante que a anterior. Algumas mostravam o menino amarrado, outras revelavam sinais claros de espancamento. Embaixo das fotografias, encontrei várias cartas escritas por ele mesmo. Eram pedidos desesperados de socorro, repletos de descrições detalhadas dos horrores que sofria. Ele relatava como os pais o puniam, como o deixavam trancado sem comida, como o machucavam quando desobedecia. Suas palavras transbordavam dor e desespero. Enquanto lia, a terrível realidade se revelou. Miguel não havia morrido em acidente nenhum. Havia sido assassinado. Mais tarde descobri, através de conversas com minha avó, antes de ela morrer, que ela havia encontrado essas evidências anos antes na casa de Fernando e Beatriz, quando foi cuidar de Miguel durante uma das suas doenças. Ela guardou tudo, planejando denunciar, mas morreu antes de ter coragem. As cartas haviam sido escritas pelo próprio menino e escondidas embaixo do colchão, onde minha avó as encontrou. Fiquei dias em choque total, sem conseguir dividir com ninguém o que havia descoberto. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas imagens perturbadoras, ouvia os apelos desesperados nas cartas. Não conseguia compreender como pessoas que eu amava poderiam ser responsáveis por algo tão monstruoso. Finalmente entendi que precisava conversar com meus pais. Numa noite após o jantar, os chamei para a sala. Mãe, pai, encontrei algo terrível no sótão da vovó. Comecei com a voz trêmula. É sobre Miguel. Meus pais me olharam alarmados. Percebiam que algo grave estava acontecendo. Mostrei as fotografias e cartas, explicando como havia encontrado tudo. Enquanto falava, via o horror se instalando nos rostos deles. Minha mãe levou as mãos ao rosto, com lágrimas escorrendo, enquanto meu pai ficou pálido. Meu Deus, murmurou minha mãe. Isso não pode ser real.
Também não quero acreditar, respondi com a garganta apertada. Mas se for verdade, Miguel não morreu em acidente nenhum. Meu pai pegou uma das cartas com mãos trêmulas. Filha, isso é gravíssimo. Você tem certeza de que são autênticas? Vovó contou para mim antes de morrer que tinha encontrado essas coisas, mas nunca teve coragem de denunciar, expliquei. Passamos a noite inteira examinando cada detalhe, lendo as cartas, analisando as fotos. Cada nova evidência confirmava o que menos queríamos aceitar. Miguel havia sido torturado durante anos pelos próprios pais. Depois de muitas horas de discussão e lágrimas, meus pais concluíram que precisávamos levar tudo para a polícia. Miguel merecia justiça, mesmo chegando tarde demais. Os dias seguintes foram um inferno. Na delegacia, os policiais nos ouviram com atenção. Inicialmente pareciam céticos, mas quando viram as evidências, a postura mudou completamente. Sabiam que estavam diante de algo muito sério. A investigação começou imediatamente. Quando interrogaram Fernando e Beatriz, eles negaram tudo no início, mas as evidências eram irrefutáveis. As cartas, as fotografias, os históricos médicos mostrando ferimentos constantes ao longo dos anos, tudo confirmava a mesma verdade aterrorizante. A exumação do corpo revelou sinais de trauma incompatíveis com acidente de carro. Fraturas antigas, cicatrizes, evidências de desnutrição. O laudo confirmou que a morte havia sido causada por ferimentos na cabeça, provavelmente de espancamento. Quando prenderam meus tios, a notícia se espalhou rapidamente. A família, que todos consideravam exemplar, foi exposta como uma farsa criada para esconder atrocidades. Meus pais ficaram devastados, perderam um irmão e cunhada, e a imagem da própria família foi destruída para sempre. O que mais os machucou foi perceber que viveram anos sem saber do sofrimento do sobrinho, sem conseguir protegê-lo. A propriedade rural foi vendida imediatamente. Nenhum de nós conseguia pensar em voltar sabendo dos horrores que aconteceram ali. Nossa família se despedaçou. Os encontros familiares viraram apenas lembrança distante, substituídos por silêncio constrangedor e tristeza permanente. Hoje, uma década depois, ainda carrego o peso dessa descoberta. Me atormenta pensar em todo o sofrimento que ele enfrentou sozinho, em como seus pedidos de ajuda foram ignorados ou mal interpretados. Às vezes, me pergunto se vou conseguir confiar completamente nas pessoas novamente. Aprendi que a maldade pode estar escondida nos lugares onde menos esperamos. Minha experiência serve como alerta sobre a importância de prestar atenção aos sinais, de questionar situações que parecem estranhas, mesmo vindas de pessoas que amamos. A verdade sempre encontra um jeito de emergir, mesmo depois de anos enterrada. Quando isso acontece, pode destruir tudo que pensávamos conhecer, mas também pode trazer justiça para quem não teve voz para se defender. Miguel finalmente teve sua história contada e seus verdugos pagaram pelo que fizeram. Isso não traz de volta sua infância roubada, mas pelo menos garante que sua memória seja honrada com a verdade. Uma simples conversa na cozinha destruiu tudo que eu pensava saber sobre minha família. Foi assim que descobri, aos 32 anos, que não sou o filho mais velho de 4 irmãos, mas sim o terceiro de 6 filhos. Uma revelação que mudou completamente minha compreensão sobre quem sou e de onde vim. Durante toda a minha vida, acreditei conhecer cada detalhe da nossa história familiar. Cresci pensando que nossa família era exatamente como parecia, simples, mas completa. Minha infância transcorreu num lar que, mesmo não sendo perfeito, oferecia estabilidade. Minha mãe e meu padrasto sempre garantiram que tivéssemos o essencial.
E eu, junto com meus 3 irmãos, tivemos uma juventude que, apesar dos altos e baixos, foi equilibrada. Jamais questionei nossa estrutura familiar. Simplesmente aceitei a versão que me apresentaram. Éramos 4 filhos de uma mulher batalhadora que encontrou um companheiro que a apoiava, vivendo uma vida modesta, mas satisfatória. Nunca me passou pela cabeça que pudesse existir algo escondido. A revelação aconteceu durante uma reunião familiar, numa tarde de domingo. Estávamos na cozinha, eu, minha mãe e minha tia, irmã mais velha da minha mãe, preparando o almoço e conversando sobre como nossas vidas tinham mudado ao longo dos anos. Minha tia sempre foi próxima da nossa família, mas morava em outra cidade e raramente falava sobre o passado. Naquele dia, ela estava mais falante que o normal, talvez por causa do vinho que havia tomado durante o almoço. Foi então que, no meio de uma conversa sobre filhos e responsabilidades, ela deixou escapar uma frase que mudou tudo. Pelo menos agora você consegue cuidar de todos. Não como naquela época que teve que entregar os 2 primeiros para outras famílias. O silêncio que tomou conta da cozinha foi ensurdecedor. Minha mãe largou a faca que estava usando para cortar tomates e ficou completamente imóvel. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido embaixo dos meus pés. Que 2 primeiros? Consegui perguntar com a voz tremendo. Minha tia percebeu imediatamente que havia falado demais. Olhou para minha mãe com uma expressão de pânico e sussurrou: "Você nunca contou para eles?" Minha mãe fechou os olhos, respirou fundo e finalmente olhou para mim. Eu ia contar um dia. Só nunca encontrei o momento certo. Foi assim que soube que, antes de se relacionar com meu padrasto, ela havia tido 2 bebês de relacionamentos anteriores. Na época, ela era muito nova, estava passando por sérias dificuldades financeiras e não tinha apoio da família. Com apenas 17 e 19 anos, quando eles nasceram, tomou a decisão mais difícil da vida dela: entregar os 2 para a adoção. Foram os anos mais difíceis da minha vida, ela explicou com lágrimas nos olhos. Eu era praticamente uma menina, sem dinheiro, sem casa fixa. Achei que era o melhor para eles. Como se essa revelação não fosse suficiente, ela acrescentou algo ainda mais chocante. Quando fiquei grávida de você, pensei em fazer a mesma coisa. As condições ainda não eram boas. Essa informação me atingiu como um soco no estômago. Durante mais de 3 décadas acreditei que meu nascimento, mesmo sendo inesperado, havia sido recebido com alegria. Descobrir que fui considerado para entrega me causou uma sensação profunda de não pertencimento. Mas então conheci seu padrasto, ela continuou. Ele me convenceu de que poderíamos construir uma família juntos. Disse que me ajudaria a cuidar de você e de qualquer outro filho que viesse. Mesmo com essa explicação, a dor de saber que em algum momento eu havia sido considerado descartável não diminuiu. Durante semanas, fiquei remoendo essas informações. Conversei muito com meus 3 irmãos, que ficaram tão chocados quanto eu, tentando entender as escolhas da nossa mãe e como isso nos afetava. Foi um período muito confuso. Sentia como se nossa base familiar sólida tivesse rachaduras que eu nunca havia percebido. Comecei a questionar tudo: meu lugar na família, as decisões que minha mãe tomou, se realmente era desejado ou apenas aceito por conveniência. 3 anos se passaram desde essa descoberta. Eu já estava começando a fazer as pazes com essa nova realidade, quando recebemos uma ligação que mudou tudo novamente. Era de uma assistente social de São Paulo. Estou ligando porque um jovem está procurando pela família biológica. Ele foi adotado em 1978 e acredita que vocês podem ser parentes. O ano batia exatamente com o que minha mãe havia nos contado sobre o primeiro filho que entregou. Depois de alguns contatos telefônicos e troca de documentos, confirmamos. Ele era realmente meu irmão mais velho. O primeiro encontro foi numa lanchonete no centro da cidade, um território neutro para todos nós. Quando o vi entrando, soube imediatamente que éramos família.
A semelhança física era impressionante. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, até o mesmo jeito de caminhar. Passei 15 anos procurando vocês. Foram as primeiras palavras dele. Nunca desisti da esperança de encontrar minha família original. Meu irmão nos contou que teve uma boa vida com a família adotiva, mas sempre sentiu um vazio, uma curiosidade sobre suas origens. Ele havia contratado uma empresa especializada em encontrar famílias biológicas e, depois de meses de pesquisa, conseguiu nos localizar. Conhecê-lo foi uma experiência incrível e confusa ao mesmo tempo. Tínhamos mais em comum do que eu jamais imaginaria. O mesmo senso de humor, gostos musicais parecidos, até algumas expressões faciais idênticas. Era como se, apesar de todos os anos separados, existisse algo que sempre nos manteve conectados. Desde então, ele se tornou parte regular das nossas vidas, participa dos almoços de domingo, conhece nossas companheiras, brinca com nossos filhos. É estranho pensar que durante mais de 30 anos tive um irmão mais velho sem saber. Sobre o outro irmão entregue para a adoção, ainda não tivemos notícias. Minha mãe guarda a esperança de que um dia ele também nos procure, mas já aprendemos a não criar expectativas demais. Essa experiência me ensinou que família é muito mais complexa do que eu imaginava. Não é apenas sobre quem mora na mesma casa ou compartilha o mesmo sobrenome. É sobre as escolhas que fazemos, os laços que decidimos cultivar e a capacidade de aceitar que as pessoas que amamos às vezes tomam decisões difíceis que não conseguimos compreender completamente. Hoje, compreendo melhor minha mãe. As escolhas que ela fez foram de uma jovem assustada, tentando fazer o melhor possível numa situação impossível. Ela carregou esses segredos por décadas, provavelmente com muito sofrimento e culpa. O fato de ter quase sido entregue para a adoção não me faz sentir menos amado agora. Na verdade, me faz valorizar ainda mais a família que construímos juntos. Sei que minha mãe lutou para me manter, e isso significa muito. Meu irmão trouxe uma energia nova para nossa família. Mesmo chegando depois de tanto tempo, se encaixou naturalmente, como se sempre tivesse estado lá. Isso me fez perceber que o amor familiar não tem limite de tempo ou distância. Aprendi que não podemos julgar as decisões do passado com os olhos do presente. As circunstâncias da minha mãe eram muito diferentes, e ela fez o que achou melhor na época. O importante é que hoje somos uma família completa, mesmo que de uma forma que nunca imaginei possível. Descobri aos 17 anos que minha família guardava segredos que mudaram completamente minha percepção sobre quem éramos. Duas revelações marcaram minha vida. Uma sobre meu tio e sua tentativa de suicídio, outra sobre meu avô e suas atividades secretas no movimento sindical. Ambas me ensinaram que as pessoas que amamos podem carregar fardos que jamais imaginamos. A primeira revelação veio quando meus pais finalmente me contaram a verdade sobre meu 7º aniversário. Naquele ano, eles me deram o presente dos meus sonhos. Uma viagem à Disneylândia. Lembro perfeitamente da emoção de chegar ao parque e aproveitar os 2 primeiros dias como puro encantamento. Mas então, algo mudou drasticamente. Meus pais começaram a sair constantemente para atender ligações, sempre parecendo nervosos e preocupados. Sempre que perguntava o que havia acontecido, eles repetiam que estava tudo normal. De repente, fizemos as malas e voltamos para casa mais cedo que o planejado. Como compensação, ganhei alguns dias extras num parque aquático distante da nossa cidade. Durante 10 anos, guardei essa comemoração como uma lembrança feliz, esquecendo completamente das coisas estranhas que notei na época. Aos 17 anos, meus pais se sentaram comigo na sala e decidiram revelar a verdade. Filho, precisa saber o que realmente aconteceu no seu aniversário de 7 anos. Meu pai começou com voz pesada. Seu tio tentou tirar a própria vida naquele dia.
A notícia me atingiu como um choque. Meu tio havia disparado um tiro no próprio estômago usando uma espingarda. Naquela época, estava enfrentando uma fase terrível. Sem dinheiro, viciado em drogas, desempregado há meses. A depressão tomou conta dele quando percebeu que meu pai havia conseguido construir exatamente a vida que ele sempre sonhou ter. "Por que vocês não me contaram na época?" perguntei. "Porque você era apenas uma criança", minha mãe explicou. "Se soubesse que algo tão terrível aconteceu no seu aniversário, provavelmente pensaria que teve culpa nisso. Queríamos proteger sua inocência." Agora eu entendia por que fomos para aquele parque aquático. Meus pais queriam evitar que voltássemos para casa justamente quando ele estava saindo do hospital. Foi uma decisão sábia que preservou minha infância de um trauma desnecessário. Essa revelação me fez questionar que outros segredos nossa família poderia estar guardando. A resposta veio alguns meses depois, quando comecei a investigar mais sobre meu avô paterno. Para mim, ele sempre foi uma figura fascinante e misteriosa. Sabia que havia trabalhado a vida inteira nas minas de carvão e que era muito ativo no movimento sindical local. Durante as reuniões de família, sempre que alguém mencionava o nome dele, era com uma admiração quase reverencial, como se fosse uma pessoa extraordinária. Quando ele morreu, seu funeral foi impressionante. Pessoas vieram de várias cidades para se despedir. Minha avó manteve uma postura surpreendentemente controlada durante toda a cerimônia. Todos comentavam sobre a força dela e como agora seria a matriarca da família. As coisas começaram a ficar estranhas nas semanas seguintes ao enterro. Meu irmão mais velho, então com 16 anos, me contou sobre algo que havia presenciado na casa da nossa avó. "Apareceu um homem de terno escuro sem avisar", ele me disse. "Não consegui ouvir a conversa, mas vi ele entregar um envelope bem grosso para a vovó. Tinha algo nele que não parecia normal, como se fosse alguém importante, mas perigoso." No dia seguinte a essa visita, minha avó anunciou inesperadamente que passaria um ano viajando pela Europa, realizando um sonho antigo. A decisão nos surpreendeu, mas ninguém questionou. Ela acabara de ficar viúva e merecia tempo para se recuperar. Durante aquele ano, ela mandava cartões postais de várias cidades europeias. Cada cartão mostrava como estava aproveitando a experiência, mas havia uma frieza emocional neles que me incomodava. Parecia mais um cumprimento de obrigação do que genuína alegria. A verdade sobre meu avô só se revelou quando ajudei minha mãe a organizar a casa dele antes da volta da minha avó. Explorando o sótão em busca de coisas para doar, encontrei uma caixa pequena de madeira escondida atrás de algumas malas antigas. A fechadura estava enferrujada, mas consegui forçá-la. Dentro havia uma coleção de fotografias que mudaram tudo o que eu pensava saber sobre ele. Não eram imagens dele trabalhando nas minas ou liderando reuniões sindicais. Eram fotos dele junto com homens bem vestidos, alguns claramente armados, em locais que pareciam canteiros de obra clandestinos. Entre as fotografias, encontrei várias cartas escritas pela própria mão dele. Nelas, mencionava serviços prestados e problemas resolvidos para a organização sindical. As mensagens eram cautelosas, mas claras o suficiente para entender que ele não era apenas um representante dos trabalhadores. Uma carta em particular me chamou a atenção. O problema da empresa Anderson foi resolvido definitivamente. O local ficou inutilizável conforme combinado. Aguardo instruções para o próximo serviço. A real dimensão do que significava ser um homem do sindicato naquela época começou a se formar na minha mente. Ele era o tipo de pessoa que chamavam quando as negociações falhavam, quando apenas a intimidação ou ações mais drásticas podiam resolver impasses trabalhistas. Isso explicava o funeral massivo, o respeito reverencial da família e principalmente o comportamento estranho da minha avó após a morte dele. O homem de terno provavelmente era alguém da organização.
talvez entregando uma aposentadoria ou acertando contas pendentes. Quando minha avó voltou da Europa, estava visivelmente transformada, mais cautelosa, menos espontânea nas conversas. Durante um jantar familiar, testei sutilmente minha teoria. Vovó, deve ter sido difícil para o vovô equilibrar o trabalho nas minas com as responsabilidades sindicais. Ela me olhou de forma penetrante por alguns segundos antes de responder. Seu avô fez o que era necessário para proteger os trabalhadores. Nem sempre eram tarefas fáceis ou convencionais. Nunca conversamos diretamente sobre o que descobri, mas ficou claro que ela suspeitava do meu conhecimento. Nossas interações desde então sempre tiveram uma camada adicional de cuidado. Guardei aquela caixa durante anos, não como celebração das atividades questionáveis dele, mas como lembrança de que as pessoas são mais complexas do que aparentam. Meu avô provavelmente acreditava estar lutando por uma causa justa, mesmo que seus métodos fossem moralmente ambíguos. Com o tempo, compreendi que tanto a tentativa de suicídio do meu tio quanto as atividades secretas do meu avô faziam parte da mesma realidade. Famílias carregam histórias que nem sempre conseguimos entender completamente. Meus pais protegeram minha infância, escondendo a dor do meu tio. Minha avó protegeu a memória do marido, guardando seus segredos. Hoje, aos 28 anos, vejo essas revelações como lições sobre a natureza humana. As pessoas que amamos, às vezes, tomam decisões desesperadas ou moralmente questionáveis. Isso não diminui o amor que sentimos por elas, mas nos ensina que a vida raramente é tão simples quanto gostaríamos. Aprendi que conhecer a verdade completa sobre nossa família pode ser simultaneamente libertador e assombrador. Essas histórias me tornaram mais compreensivo com as falhas humanas, mais cético com heróis familiares e mais grato pelos sacrifícios que as gerações anteriores fizeram para que eu pudesse ter uma vida mais simples e segura.